Olá, meus amigos. Eu quero fazer um vídeo um pouco diferente daqueles que eu estou acostumado a fazer. A você que assiste o meu canal, Extraordinário Palestras, está acostumado a ver vídeos motivacionais, vídeos com diversos temas bem abrangentes, mas eu queria falar algo bem particular, algo que aconteceu na minha vida. A experiência que eu tive em 2016, onde eu fui acometido de uma forte depressão. Às vezes as pessoas falam sobre depressão, às vezes pessoas criticam pessoas que estão passando por depressão. Eu tive uma grande lição. Com o fim do relacionamento em 2016, eu acabei caindo em uma depressão profunda. Na época, eu fui residir na casa de meus pais, passava a maioria do tempo trancado dentro de um quarto, não tinha forças para me levantar. Eu lembro que várias vezes os meus pais, na tentativa de me ajudar, na tentativa de me colocar de pé, várias e várias vezes entravam naquele quarto escuro, ou entravam naquele quarto, levavam alimentos, não tinha fome. Para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa magra, eu cheguei aos 53 quilos neste período, nesta fase. Eu lembro-me de cada momento que eu enfrentei, de tudo aquilo que me trouxe uma inspiração. E eu precisava, muitas das vezes, meu pai dizia: meu filho, levanta, sai um pouco, caminha um pouco, vai passear. Meu filho, vai fazer alguma coisa, vai achar alguma coisa para fazer, vá procurar algum a fazer. Mas eu estava tão dominado por aquela depressão, aquela tristeza, aquele desânimo, que eu não tinha vontade sequer de sair do quarto. E eu precisava, muitas das vezes eu chorava, eu queria entender o porquê das coisas. Teve uma fase que eu não posso esquecer, que eu, na tentativa de fugir daquela depressão, na tentativa de escapar daquele momento angustiante de depressão, eu me arrumava, botava o meu terno, botava a minha gravata, me vestia como se eu fosse para o escritório, me vestia como se eu fosse trabalhar, me vestia como se eu fosse cumprir uma agenda. Várias vezes eu fazia isso.
E muitas das vezes, muitas das vezes, eu me arrumava. Meu pai dizia: vai aonde, meu filho? Eu digo: não, pai, eu vou gravar um vídeo. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou gravar. E eu passei a achar um recurso para escapar da depressão, que era gravar vídeos. Então eu gravava vídeos, incentivando as pessoas e dando aquele apoio, aquela força. Mas eu não estava bem. Eu fazia aquilo como rota de fuga. Foram cerca de 5 meses aproximadamente de uma depressão profunda. Não precisei tomar remédio porque, graças a Deus, meus pais, eles tinham e têm por princípios, cristãos, então eles oravam muito comigo, faziam campanhas de oração, intercediam a Deus em meu favor naquele momento. E várias vezes eu pensava naquele quarto que a melhor coisa que eu podia fazer era me matar, era sumir, era desaparecer. Eu não tinha força, porque uma das coisas que a depressão faz é tirar as tuas forças. A depressão te joga tão para baixo que você sequer tem força para sair de cima de uma cama, que você apenas sente vontade de chorar, desaparecer, sente uma tristeza profunda. E eu lembro que nesta época, nesse momento de depressão profunda, então eu achava um recurso interessante. Eu me arrumava como se eu fosse trabalhar, como se eu fosse para o meu escritório, como se eu fosse fazer alguma palestra. E eu lembro que, coitado do meu pai, muitas das vezes ele parava o que estava fazendo em casa. Eu dizia: pai, filma eu aqui, pai. Eu queria que o senhor me filmasse, porque eu vou gravar. Eu vou gravar palavras motivacionais. E ali eu passava horas e horas gravando e meu pai me filmando. Muitas das vezes eu via eles chorando, eu via eles passando ali por aqueles momentos de dificuldade, aqueles momentos de batalha. Muitas das vezes eu via eles, na porta do quarto, me olhando, e eu deitado naquela cama, passando por aquele momento da depressão profunda. Eu queria entender o porquê. Que a depressão é isso. A depressão, ela atinge o seu estado emocional. Então, emocionalmente, eu estava praticamente perdido, eu não me achava. E eu lembro que quando eu comecei, depois de 3 meses, muitas das vezes meu pai dizia: meu filho, levanta, toma um banho, deixavam de sair de casa para ficar cuidando de mim. Eu posso dizer que a minha depressão, eu dei um pouco de trabalho aos meus pais, porque eles não me deixavam sozinhos de maneira alguma, porque tinham uma preocupação, eles tinham medo, eles tinham cuidado no zelo por mim. Eu lembro que eu passava semanas, cheguei a passar semanas e semanas sem ver o pôr do sol, sem sequer aparecer na porta da casa para olhar para a rua. Eu ficava naquele sentimento de tristeza profunda. É muito triste você que me assiste, talvez você esteja passando por isso ou já passou pela depressão, só quem passa sabe. Nada do que eu fazia, tudo aquilo que eu fazia não me preenchia o espaço.
Foram 5 meses. Eu lembro que no final da depressão, meu pai, na tentativa, e mais uma tentativa de me ajudar a sair da depressão, ele começou a me convidar para fazer caminhada, para fazer corrida. Ele dizia assim, todos os finais de tarde: meu filho, vamos caminhar com o pai, vamos fazer exercício, vamos fazer caminhada. E aí eu comecei a correr. Todas as tardes eu saía de casa para correr, para fazer exercício. E eu corria 1, 2 horas, mas a depressão estava ali. Eu queria me libertar daquela depressão. Comecei a me libertar, aquelas algemas, aquela cadeia da depressão, ela começou a ser solta, ela começou a me deixar. Eu comecei a usar a internet para escrever diversas frases, diversos textos. Eu cheguei ao ponto de escrever cerca de quase 400 mensagens por dia e postar na internet, todas elas. Isso é para você ver como era profundo. Eu não achava rota de fuga para aquilo, porque eu queria entender o que tinha acontecido na minha vida. Foi uma mudança muito brusca. E eu lembro que em uma das ocasiões, depois de 5 meses, conversando com um amigo fora do país onde eu morava, eu disse assim: eu acho que eu vou para aí. Ele disse: olha, vem mesmo, que é um lugar bom. E eu lembro que passou ali cerca de mais um mês, preparei as minhas malas e vim para a Europa. Isso em 2016, 2017 aproximadamente. Foi onde eu consegui me recuperar, onde eu consegui me reerguer. Porque um dos conselhos que eu dou para você que está em depressão, que passa pela depressão, é necessário às vezes mudar de ambiente. É necessário você sair desse ambiente onde você está, esse ambiente que te aprisiona, essa cama que te abraça como um urso. É necessário você mudar, é necessário você sair para novos horizontes. É necessário você reaprender a voar. E nesse período, nesta época, eu tive que reaprender. Aí vim para Portugal na época, 2017, né? Vim para Açores, arquipélago de Açores, em Ponta Delgada, desculpe, onde eu aprendi o segredo de como vencer a depressão. Então, quando eu falo hoje sobre depressão, eu relembro muito a minha história. E só quem passa pela depressão profunda sabe que o quão difícil é. Várias noites eu passei em claro, pois não tinha sono. Várias noites eu andava pelo quarto, andava pela casa. A depressão, ela te atinge de tal forma, teu estado mental, estado psicológico, que o sentimento que gera muitas das vezes é o sentimento de desaparecer. Teve momentos na minha vida em que eu pensei em morrer. Sim, pensava que a melhor coisa era morrer. Pensava que a melhor coisa era dar fim à vida, era acabar com a vida. Passar pela depressão não é para qualquer um. Estou falando para você, meu amigo, minha amiga, que hoje enfrenta a depressão. Você que está nesse vale da depressão, nesta cadeia da depressão, você que está amarrado por essa depressão. Um dia eu estive assim.
Eu comecei a me dedicar a escrever frases, textos. Daí onde vem esse meu talento de estar sempre fazendo vídeo motivacional, sempre motivando as pessoas. Porque quando a gente está na depressão, os amigos somem. São poucos os amigos que ficam por perto. Quando nós estamos passando pela depressão, os elogios desaparecem. Quando estamos passando pela depressão, os aplausos não existem mais. A única sensação que você tem, a sensação de solidão, é como se você estivesse num deserto sozinho. E por mais que alguém esteja do seu lado, aquela pessoa não consegue preencher aquele espaço. E eu passei a me dedicar a vencer essa fase difícil da minha vida. Eu lembro que várias vezes eu sentava no sofá, na poltrona, na casa de meus pais, eu perguntava a eles: por que eu estou passando por isso? Me encontrava diversas vezes chorando sozinho. Do nada, era muito forte. Então, quando eu consegui me libertar, vencer aquela depressão, eu tive que seguir alguns passos. E eu não tomava remédio, eu não tomava o Rivotril, não tomava remédios para dormir, não. Porque meus pais não achavam que aquilo ia me fazer bem. Pelo contrário. Eu lembro que meu pai várias vezes entrava no quarto, dobrava o seu joelho perto da minha cama e orava por mim. Eu lembro que todas as noites antes de dormir eles me convidavam: meu filho, vem cá, vamos fazer uma campanha, vamos orar. E eles oravam por mim. Mas os dias eram assim. Eram dias difíceis, eram dias negros, dias cruciais. Até que eu venci. Até que eu aprendi o que é a depressão. Até que eu aprendi qual é o objetivo da depressão, se não eliminar, te tirar de circulação, acabar com os teus sonhos. Quando eu entendi que eu precisava me valorizar, quando eu entendi que eu precisava me reerguer, foi na depressão que eu descobri muitos talentos que eu tinha e eu não sabia. Foi na fase da depressão que eu descobri o quanto era importante filosofar, o quanto era importante ajudar as pessoas, comentar, expor ideia, criar ideias. Foi nessa fase que eu cresci. Foi em meio à depressão. Eu falo para você que está passando por depressão, como eu passei, levante a cabeça. Eu sei que é muito difícil, é um impacto muito forte, é uma tristeza muito grande. A depressão, ela tem diversas formas, diversas maneiras. Há pessoas que têm depressão que elas não se comunicam com ninguém, elas se isolam. Essa foi a minha depressão. A depressão que a pessoa perde totalmente o senso, fica até mesmo agressiva. Não foi a minha. Eu não queria falar com ninguém, eu não queria conversar com ninguém. E eu lembro que com essa mudança que eu fiz, eu comecei a me descobrir. Eu comecei a ver o quanto eu era importante, o quanto eu tinha o meu valor. Eu comecei a entender que aquela fase era para aquele momento e ela ia passar. E eu venci.
E que eu digo para você hoje que está em depressão. Tem muitas pessoas que estão em depressão por diversos motivos. Muitas pessoas que estão em depressão por motivos financeiros, familiares, como eu estive, motivos profissionais. Não deixe esse urso na depressão te abraçar. Não se deixe ser dominado por uma cama. Não. Porque a depressão, a tendência da depressão é levar a um distúrbio psicológico imenso. Lembre-se, você tem o seu valor. Lembre-se, você tem um legado, você tem uma história ainda para viver. E assim eu venci a depressão. E deixo para você que está assistindo esse vídeo. Não se entregue. Não. Por mais difícil que seja, levanta a sua cabeça. Acredita em você. Os meus pais acreditaram em mim. Meu pai e minha mãe. Poucas pessoas souberam do meu estado, mas eles foram aqueles que acreditaram em mim. E eu tenho orgulho de dizer que depressão é fácil vencer. Eu venci ela e você também pode vencer. Diga não à depressão e sim à reação. Um abraço a todos vocês.